E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano. Vamos continuar a resolver as questões de matemática do concurso de especialista de aeronáutica 2022.1. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu like. Se não gostarem, o dislike. Compartilhem com o pessoal. Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos para o vídeo. Na questão 69, uma bola é lançada verticalmente para cima. Então, se sua altura h em metros em relação ao solo, t segundos após o lançamento, considerando t no intervalo de 0 a 4, vão ir destrinchando esse enunciado aqui. É uma bola que ela é lançada verticalmente para cima. E ele diz, em relação ao solo, ele tem uma altura, ele vai subindo uma altura h em metros. Então, vamos desenhar aqui. Tem aqui o solo, uma bola. Essa bola é lançada verticalmente para cima e ela vai ter uma altura. Essa altura aqui, h, está dada em metros e essa altura vai ser determinada em função do tempo, em segundos, de acordo com essa função de segundo grau aqui. Ele dá aqui. Em relação ao solo, t segundos após o lançamento, considerando t no intervalo de 0 a 4 segundos. Pode ser calculado por h igual menos t ao quadrado mais 2t mais 8. É uma função horária do segundo grau que vai determinar a altura em metros em função do tempo em segundos, certo? Então a altura máxima atingida pela bola é tantos metros. Então a gente tem aqui uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau ela pode ter um máximo ou um mínimo. Quando é que a gente sabe que ela tem um máximo ou um mínimo? A gente observa essa curva aqui, o gráfico dela é uma parábola, certo? Essa parábola pode ter concavidade tanto para cima quanto para baixo. Aí, se a gente observar o coeficiente aqui que multiplica o termo t ao quadrado, ele é negativo. Quando esse coeficiente é negativo, a parábola é côncava para baixo. Então, se eu fizer o gráfico da função, aqui o eixo do tempo e aqui a altura. Ele vai ser uma parábola que vai ter uma aparência mais ou menos assim. Ela vai ser côncava para baixo, ou seja, ela vai ter um valor máximo por aqui, e que é exatamente aquilo que a gente quer determinar. Para essa altura máxima, vai existir um determinado instante, que vou chamar t de v, t do vértice, o valor de tempo no vértice, que vai estar associado ao valor da altura máxima, certo? Quando o intervalo de tempo, quando t for igual ao valor do t do vértice, a altura vai ser máxima. Se eu colocar t de v nessa expressão aqui, ele vai me dar o valor máximo de h. Então, a gente precisa determinar quem é o t do vértice. E como a gente faz isso? Observe que o gráfico, essa parábola, ela tem duas raízes. Como ela é côncava para baixo, ela necessariamente vai ter duas raízes. Então, eu vou ter raízes aqui T1 e T2. O valor do T do vértice é exatamente o valor médio entre T1 e T2, certo? O valor do T do vértice, T de V, é igual ao valor médio entre as raízes T1 e T2, a média desses valores. Só que T1 mais T2 é a soma das raízes da função, da equação, né? Se isso aqui fosse igual a zero, T1 e T2 são as raízes. Só que a soma T1 mais T2 é igual a menos B sobre A. Soma das raízes de uma função de segundo grau, da equação de segundo grau, é menos B sobre 2A. Então vai ser isso aqui dividido por 2. Menos B sobre 2A sobre 2, ou seja, menos B sobre 2A. Certo? Quem é A e quem é B? A é o coeficiente que está multiplicando aqui o termo quadrático, o termo t ao quadrado, que é menos 1. E o B é esse valor aqui, que está multiplicando
é o coeficiente do termo de primeiro grau, ou seja, 2. Então, se eu substituir aqui, eu tenho que esse valor é menos b, que é menos 2, dividido por 2 vezes a. Só que a é menos 1. Menos 1 vezes t ao quadrado. Menos 1. Esse valor negativo com negativo se cancela, vai ser positivo. 2 por 2 dá 1. Ou seja, é igual a 1. Se a gente observar, o valor do t de vértice, ele está dentro do intervalo, né? Então, a gente já está meio caminho andado. A gente já sabe que está de acordo com o intervalo aceito, né, de resposta. Então, o que eu vou fazer agora é colocar o valor do t do vértice dentro da função e calcular o h máximo. O h máximo vai ser substituir t por 1. Então, vai ter menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 8. Isso aqui, menos 1 ao quadrado, é menos 1, né? Menos 1, aqui vai dar 2. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 mais 8 dá 9. Então, aqui dá 9. A altura máxima igual a 9. Os valores foram dados em metros, 9 metros. 9 metros corresponde à letra C. Letra C. Ok, pessoal? Pessoal, na questão 70, seja R a reta determinada por A e B. O ponto de abscissa 8 pertencente a R possui ordenada igual a... Vamos lá. Ele dá uma reta determinada por dois pontos. Reta R determinada pelos pontos A e B. E está aqui as coordenadas de A e as coordenadas de B. Certo? A tem coordenadas 3 e 5 e B coordenadas 6 e menos 1. Aí ele diz, o ponto de abscissa 8, ele vai ter um ponto, né, que tem abscissa 8, pertencente a R, ele possui uma determinada ordenada, certo? Então vamos supor que exista esse ponto C. Esse ponto C, ele diz que tem uma ordenada, tem abscissa 8. Então ele quer saber qual o valor da ordenada desse ponto aqui que eu chamei de C, certo? Então a gente pode traçar uma reta para facilitar a visualização. Então vamos lá, vou desenhar os eixos aqui, eixo X, eixo Y, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Vou colocar o ponto A, assim, coordenadas de A, 3 e 5, e vai ter o ponto B, que vai estar mais ou menos aqui. Ponto B, de coordenadas 6 e menos 1. Eu vou fazer o seguinte agora, vou traçar uma reta, tentar, né, traçar uma reta, passando por esses dois pontos aqui, certo? Então, esses dois pontos vão determinar essa reta, reta R, e vai ter um ponto, que eu chamei de C, que ele vai ter a sua abscissa 8. Tá aqui o ponto C, que tem coordenadas 8 e esse Y, que é a ordenada dele, certo? Como é que eu sei que ponto é esse? Primeiro a gente tem que observar que uma reta, ela tem uma inclinação constante, essa declividade. Esse ângulo aqui vai determinar a sua inclinação, e essa inclinação é constante. Se eu pego quaisquer dois pontos dessa reta e fizer, vamos pegar no caso dos pontos A e B, eu vou traçar esse triângulo aqui, um triângulo retângulo, determinado pelos pontos A e B, certo? Vai haver uma variação aqui da abscissa X, certo? Aqui vai ter um valor 3, esse ponto aqui tem a abscissa 3, e esse ponto aqui tem a abscissa 6, certo? Então se a reta anda aqui, se um ponto se deslocar daqui para cá, vai haver uma variação de x de 3 para 6. Eu vou chamar isso aqui de ΔX. E a mesma coisa o y. Se um ponto se deslocar do ponto de A para B aqui,
vai haver uma variação no eixo y aqui, que eu chamei de delta, que eu chamo de delta y. E vai ter, se eu fizer a razão entre delta y com delta x, vai ser sempre constante. Aqui determina um ângulo. E se eu fizer a divisão aqui, isso dá uma tangente, né, desse ângulo, delta y com delta x é constante. Sempre. Se eu pegar, vamos lá, vou colocar aqui delta y por delta x. Vai estar um determinado valor, certo? Se eu pegar quaisquer outros dois pontos e fizer o delta x dele e o delta y, por exemplo, se eu fizer agora com esse ponto C e fechar um outro triângulo agora incluindo o ponto C e esse triângulo aqui incluindo os pontos C e A, vai determinar esse outro triângulo. E se eu fizer a mesma coisa, o delta y dele e o delta x, vai ser o mesmo valor que eu calcular para os pontos A e B. Vai ser constante. Então vamos lá. Vamos determinar quem são esses valores aqui, delta y e delta x. O delta y é o valor de y final do ponto B, que vai ser menos 1, menos o valor de y para o ponto A, que é 5. E o delta x é o valor de x do ponto B, que é 6, menos o valor de x para o ponto A, que é 3. Certo? Fazendo essa conta aqui, eu tenho que menos 1 menos 5 dá menos 6, 6 menos 3 dá 3, e esse valor aqui, 6 por 3 dá, menos 6 por 3 dá menos 2. Então essa variação delta y por delta x vale menos 2. E é sempre a mesma. Se eu pegar agora os pontos A e C e fizer essa taxa de variação aqui, delta y por delta x, vai dar também menos 2. Então vamos lá. Eu vou fazer agora o delta y por delta x, considerando os pontos C e A. Vamos lá. Que é o ponto delta y por delta x agora, considerando o ponto C e ponto A. O ponto, vou pegar o y de C, valor da ordenada de C, menos a ordenada de A, que é 5. E agora vou dividir pela variação aqui, delta x, né? Que é o valor de x de C menos o valor de x de A. O valor de x de C é 8, menos o valor de x de A, que é 3. E eu sei que isso tem que ser igual a menos 2, porque é constante, né? Então, vou fazendo essa conta aqui, eu vou ter yc menos 5, e aqui no denominador, 8 menos 3 dá 5. E eu sei que isso tem que ser igual a menos 2, certo? Porque é constante. Agora eu passo 5 multiplicando lá. Então eu vou ter o yc menos 5 igual a 5 vezes menos 2 dá menos 10. E agora eu passo o menos 5 para lá, vai virar mais 5 com menos 10. Vamos fazer aqui. Yc é igual a menos 10, e esse menos 5 passa para lá, mais 5. Ou seja, esse valor aqui vai dar menos 5, certo? É o valor do yc. Okay? Pessoal, questão 71 diz o seguinte. Seja ABC um triângulo tal que o ângulo A mede 60 graus, conforme a figura. Assim, tem-se que FD é igual a... Vamos observar a figura aqui. Ele tem um triângulo ABC, e ele tem um ângulo A medido em 60 graus. Outra coisa, se a gente observar, aqui dentro desse triângulo aqui, eu tenho dois segmentos de reta. Esse aqui e esse aqui. O segmento que vai do ponto C até o ponto D, ele vai dividir esse segmento maior aqui, AB, em duas partes iguais, medidas 6 unidades cada, certo? Aqui de A para D mede 6 e de D para B também mede 6.
Então, esse segmento aqui, como ele divide AB em duas partes iguais, é chamado de mediana, certo? Da mesma forma, se eu pegar o segmento que vai de B a E, veja que o ponto E ele vai dividir esse segmento AC em duas partes iguais, cada uma medida em 3 unidades, certo? Então aqui eu tenho outra mediana, a mediana BE. Veja que essas duas vão determinar o ponto F. Eu tenho duas medianas que se cruzam no ponto F. O que acontece quando eu pego duas medianas e traço essas duas determinando esse ponto? Esse ponto é um ponto especial dentro do triângulo chamado de baricentro, certo? A intersecção de duas medianas, se eu pegasse uma mediana que fosse de A até um ponto médio aqui de CB, também iria cruzar no ponto F, certo? Então, se eu traçar quaisquer duas medianas, eu vou interceptar sempre nesse ponto aqui, que é o ponto F. E esse ponto tem uma propriedade especial. Se eu pegar o segmento CD, essa medida aqui, que vai de F a D, é 1/3 do comprimento total aqui, de C a D, certo? Então, eu vou ter 1/3 aqui, e aqui vou ter outros dois segmentos de medida X, certo? Ele vai dividir o segmento CD em duas partes, certo? Só que uma parte é 1/3 do valor total e essa outra parte é 2/3, certo? Então, se eu souber que é o comprimento aqui, que vai de C a D, automaticamente eu vou saber que é o meu X, que vai ser 1/3 desse comprimento total aqui, certo? Então, outra coisa. Se a gente observar agora esse triângulo ACD, ele forma um ângulo de 60 graus aqui. Veja que essa abertura aqui, essa medida que vai de A a D, mede 6 unidades, e de A a C também mede 6, 3 mais 3, 6 unidades. Então, aqui mede 6, aqui mede 6. Então, essa medida aqui desse ângulo, que oposto a esse lado aqui, tem que ser igual à medida desse lado aqui, que é oposto a esse ângulo. Num triângulo, ângulos iguais são opostos a medidas iguais. Então, se esse ângulo aqui, se esse lado aqui mede 6, vai determinar um ângulo aqui. Como esse lado aqui também mede 6, vou ter uma abertura igual. Esse ângulo tem que ser igual a esse, certo? Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo também tem que ser θ. Então, como a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180, eu tenho que 60 graus mais 2 vezes o ângulo θ é igual a 180. Logo, se eu fizer essa conta aqui, eu tenho 180 menos 60 dá 120, 2θ igual a 120, θ igual a 60 graus. Então, esse ângulo aqui e esse também são de 60 graus. Então, esse triângulo é equilátero. Como um triângulo é equilátero, todos os lados são iguais. Então, esse lado aqui mede 6, esse lado também mede 6, e esse aqui também tem que medir 6. Como o x é 1/3 da medida de CD, logo vai ser 1/3 de 6, que é igual a 2. Letra A. Letra A. Questão 72. A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta A. Eu já desenho aqui. Eu tenho uma pirâmide. A base dela, ela coincide com uma das faces de um cubo que tem a aresta A, certo? Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é igual a 2A ao cubo, eu chamei de esse VC, volume do cubo, e o VP, volume da pirâmide. Se eu somar o volume do cubo com o volume da pirâmide, ele diz que é igual a 2A ao cubo, onde A é o valor da aresta do cubo, certo? Ele está perguntando, está afirmando, né? A altura da pirâmide é tanto da aresta A. As alternativas têm o dobro, o triplo, a metade, a terça parte. Ou seja, eu quero saber a altura com relação a essa aresta, se é essa altura o dobro, se é o triplo,
se é 1/3 do valor da aresta, certo? Então vamos usar inicialmente esse dado aqui. Volume do cubo mais o volume da pirâmide é igual a 2 A ao cubo. Primeiro, que é o volume do cubo, o volume de um cubo de aresta A é A ao cubo. Então esse VC aqui, eu vou colocar aqui, ó, é A ao cubo, mais o volume da pirâmide. Qual é o volume de uma pirâmide? O volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base multiplicado por sua altura. Então é igual a 1/3 da área da base vezes a altura que eu chamei de H, certo? Então vamos organizar isso aqui. Vamos entender aqui quem é essa área da base aqui. Se a gente observar, ele já diz no problema que a base da pirâmide coincide com uma das faces do cubo. Então, a base da pirâmide tem a mesma área da face lateral do cubo. Como o cubo tem aresta A, essa área lateral aqui é A ao quadrado. Então, essa área da base é A ao quadrado. Então, vou reescrever aqui. A ao cubo mais 1/3 da área da base, A ao quadrado, vezes a altura, é igual a 2A ao cubo. 2A ao cubo. Agora, é só resolver a equação. Veja que aqui tem termos A ao cubo, A ao quadrado e A ao cubo. Se eu dividir todos esses termos aqui por A ao quadrado, se eu fizer dividir por A ao quadrado aqui, dividir por A ao quadrado aqui e dividir por A ao quadrado aqui, não vai mudar em nada, né? Então, esse 2 aqui vai cancelar com 3, vai ficar o primeiro grau aqui, aqui vai sumir, e aqui também vai ficar, né, um termo de primeiro grau. Vou reescrever aqui. Isso aqui vai ficar A, mais isso aqui sumiu, vai ficar 1/3 de H, que é igual a 2, virou aqui primeiro grau, né? A vai ser a primeira, então é 2A. Esse 2A, se eu passar esse A para o lado de lá, vai ficar menos A. Então vai ficar 2A menos esse A daqui, ou seja, 1/3 de H igual a A, logo H igual a 3A. Ou seja, é o triplo, né? Letra B. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.